Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webcast. Meu nome é Vitor Jacobossi, sou diretor de Tech Sales na S Manager e eu estou aqui com o André Billy, que é o nosso diretor de Tecnologia e Inovação. E hoje nós vamos abordar o tema licenciamento em alta, orçamento em risco, o novo cenário da virtualização. Essa é uma sequência de um webcast que a gente começou falando sobre o tema de IA aplicado a setor público e a setor privado. E hoje esse tema traz um tempero especial que é a mudança no cenário de virtualização, né, Billy? E para nos acompanhar nessa conversa que tende a ser mais financeira e estratégica, estou aqui com o Fabiano Assis, diretor de Corporate da Red Hat Brasil, para trazer o seu conhecimento, a sua experiência do que a gente está vendo no mercado e ajudar os nossos espectadores aí a tomar as melhores decisões para suas organizações. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Legal, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do que acontece no dia a dia, né? Porque no final das contas, não é pegar cartilha, não é pegar white paper e ficar dizendo o seguinte, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É casos reais, o que a gente vê no dia a dia, o que os clientes estão enfrentando, né? Então, ou seja, é essa dinâmica que eu quero fazer com vocês, que é uma coisa bem leve, que a gente consiga trazer esse conteúdo real do que está acontecendo no frontline, está acontecendo nos clientes. Perfeito, perfeito. E vocês que estão acompanhando devem estar perguntando, vamos falar de virtualização, né, Billy? Não é necessariamente um tema inovador, mas é um tema que está latente no mercado. Algumas mudanças estão acontecendo no mercado e está tirando a paz de muitos gestores de tecnologia, né? Então, existe um indicador, né, Billy? Traz um indicador para a gente. É um indicador importante, porque hoje todo mundo só quer falar de IA, né? Só que IA é um processo hoje, é latente, mas é o começo de tudo, mas tem todo um legado para trás que a gente procurou um indicador, né, Vitor, onde 70% dos workloads das empresas ainda não rodam em sistemas de virtualização. Sim. Então, a carga grande de processamento, de trabalho, de grana, está aí. Né? Então, por isso que a gente quis trazer você para nos ajudar, a Red Hat também para nos aconselhar aqui, trazer uma fonte de conhecimento, né, para que a gente alimente aí todos os gestores públicos, gestores de TI também do setor privado, para que eles possam ter novos caminhos também em relação a esses desafios que vêm à frente. Né? Sim. E falando sobre isso, né, 70% do mercado aí, né, do workload no mercado, então a gente ousa falar que virtualização virou commodity em algum tempo, né? Então, para falar um pouquinho de virtualização, né, e esse cenário de que riscos estratégicos estão por trás hoje da continuidade da virtualização, né? A gente pergunta e a gente questiona, né? A conversa mudou, né, Fabiano? Deixou de ser agora uma decisão muito técnica de qual hipervisor usar, mas qual vai ser a minha estratégia de plataforma para que eu possa manter o legado, que hoje ainda precisa ser mantido, mas que eu também esteja pronto para um processo de transformação e inovação para novas arquiteturas e também para as novas cargas de trabalho baseadas em IA. Né? Comenta um pouquinho com a gente como você está enxergando essa questão de movimento de decisões estratégicas. Legal. Por favor. Não, antes de entrar nesse tema, vou dar só um pretexto, tá? Para a audiência, todo mundo está nos acompanhando aí. Eu fui VCP 1.0, eu comecei com VMware em 2005, trabalhava na Dell, fiz uma certificação lá em Austin, no Texas, e, cara, realmente a ferramenta é espetacular, né? A gente não tem o que falar contra a ferramenta. Então, assim, pegando esse viés que você falou de técnica, a ferramenta é boa, só que agora, olhando para os CTOs, para os CEOs, para os gestores, né? Cara, o game agora é outro, né? Sim. O game não é simplesmente porque eu gosto do Virtual Center, porque é legal utilizar as funcionalidades de HADRS, que, sendo bem sincero, hoje o mundo open source consegue entregar tranquilamente. Qualquer hypervisor hoje consegue ter funcionalidades equivalentes ou melhores até do que o VMware. Óbvio, se você gosta de usar uma tecnologia, você gosta de usar um produto, para você fazer essa mudança, você acaba mentalmente falando que é muito disruptivo. Sim. Mas olhando para o cenário financeiro, eu digo que a necessidade de mudança ela é muito hoje de curto prazo e as pessoas ainda estão tentando fazer algo como se fosse longo prazo. Sim. Você falou 70% do volume hoje estão baseados em virtualização. Pasme, mas tem muito cliente ainda que nem virtualizou uma série de workloads. Sim, exatamente. Tá, eu que estou no dia a dia em cliente, ontem eu estava num cliente também, no sul aqui do Brasil,
E ele falou assim, não, essas aplicações aqui eu não virtualizo. Então, aquelas outras 30 que você está falando, talvez tenha umas 15% ainda que estejam físicas. Mas é um indicador importante, Fabiano, que não é 70% das empresas. Sim. Eles têm 70% dos workloads. Sim, então, tem muita empresa ainda que está rodando no servidor físico. Sim, sim, né? sim. Então, esse indicador é muito importante, por isso o papo de hoje. Né? E aí, assim, e quando a gente fala da questão financeira, né? Obviamente, né, o maior player aí que é a VMware, a Broadcom, né, está trabalhando com modelo de licenciamento a perpétua, modelo de subscrição, ou seja, está, de uma certa forma, um pouco mais complexo para você organizar. Eu já fui gestor em cliente, né? Uhum. Então, eu sempre falo com os clientes o seguinte, cara, eu já sentei na sua cadeira. Eu sei que o centro de custo ele não aumenta 30%, 50%, 80%, 100% em algumas vezes, né? Sim. De um ano para o outro. Uhum. Então, o que você consegue fazer para poder otimizar a sua operação? Obviamente, eu acho que o cenário agora ajuda, por quê? Eu estava num grande player de hardware no Sul, ontem conversando com eles, e eles mostrando o seguinte, cara, tem muito cliente hoje, por exemplo, que tem lá um cluster de 321, né? Uhum. Tem lá 3 servidores, 2 switches de SAN e um storage com VMware. Uhum. E, cara, só que o cara tá rodando VMware 6.0. Qual é o momento dele chegar a fazer essa mudança? Galera, o momento é agora. É agora, por quê? Porque além do push técnico que a gente tem que fazer, de modernização, que eu acho que a gente vai falar aqui, tem um push financeiro. Então, quando a gente olha, por exemplo, as soluções open source, ele pode começar com OVE, que é uma solução bem mais aí enxuta para a parte de virtualização, que a gente pode até falar um pouquinho aqui, e depois ir para o OpenShift Platform Plus, que aí vai te entregar toda a camada de virtualização com funcionalidades bem avançadas. Mas assim, a visão estratégica, ela tem que ser tomada, ela tem que ser chamada por causa da questão financeira, que é urgente, né? Nenhuma empresa hoje, acho que vocês passam pela mesma coisa, ninguém da audiência conseguiu aumentar o orçamento em 80% de ano após ano. Muito pelo contrário, tem que reduzir. Eu estava num grande varejista e atacadista na semana passada, ele falou, olha, cara, a gente tem que reduzir 50% do budget de ano após ano. Muito bom. Então, o trabalho agora, assim, eu acho que castou do precipício, né? Eu tenho que mudar, não, eu vou adiar, né? Aquela história, né? Eu quero me preparar para aquela data. A data já chegou, gente. Agora a gente tem que fazer esse trabalho de mudança, porque em alguns casos a gente está vendo o cliente receber fatura aí de 3 vezes mais, né? Se você não recebeu essa fatura de 3 vezes mais, fica feliz, tá? Porque tem muitos clientes com ambientes aí de virtualização 3 vezes mais, recebendo valores de 3 vezes mais para renovação, né? O papo de hoje vai ser bom, né, Vitor? Porque eu estou vendo que o Fabiano levantou várias bolas aqui para a gente entender esse cenário. Mas, vamos lá, a gente falou de uma aplicação sólida, que é o VMware, que você mesmo colocou, mas se colocando no lugar do gestor, né? Meu ambiente está estável, né? Eu não estou tendo problema. Sabe aquele negócio do time que está ganhando não se mexe? Isso é um risco? E outra, em que momento que você acha que o gestor de TI, tanto do setor público, setor privado, a gente sabe que o setor público sofre muito com isso também, que momento que você acha que ele tem que tomar essa decisão de, não é só ser... Tá tudo bem porque não está dando problema. Sim. É o momento de licenciamento, como você disse, é a falta de suporte, é o momento da modernização. Que momento que o gestor tem que tomar essa iniciativa de sair dessa zona de conforto? Se está estável, eu não vou me mexer. Como eu falei, eu já fui gestor de TI, já numa empresa, um cliente, né? E o legado que não dá problema é muito bom, né, gente? É isso. O legado que não dá problema é ótimo, né? Esse Mas o só ponto, que o legado um dia vai dar problema. Vai dar problema. E o dia que ele der problema, ele é legado. O que você faz? O que você consegue fazer? Manobrar. Né? Então, eu brinco, uma vez tinha um cliente que estava... Eu vou denunciar a idade agora, tá? Um cliente que estava virtualizando o Windows NT 4.0 em VMware. Deus é mais. Pois é. E aí ele falou, não, mas funciona com a beleza. E era um sistema mega crítico. E era mega legado, óbvio, né? NT 4.0, tem gente que está assistindo aqui podcast nem sabe o que é isso. Vai dar um Google agora. Eu sou certificado nessa. Então, tá vendo? Sou velho demais. Então. E aí, cara, eu era o Active Directory do cara, só pra você ter ideia. Tá? O Windows NT, Jesus. suportando o Windows NT do cara, o AD do cara. E aí, na época, ele falou assim, poxa, mas funciona, aí é um negócio que, cara, autenticação, não precisa, a lista dos usuários. Aí eu falei, cara, só uma hora você vai ter que fazer um cleanup dos usuários do Active Directory, uma hora você vai ter que migrar isso. Bem, resumindo, deu problema. Então, assim, qual é o momento? Não é o momento que dá problema, porque uma hora vai dar problema, gente.
aquele ambiente que está ali legado, ele vai dar problema. Então a gente tem que ter, eu acho que na visão do gestor de TI, ele tem que ter essa visão de garantia evolutiva do ambiente. Uhum. E olhar para o ambiente do tipo assim, eu vou fazer refresh de hardware. O refresh de hardware é um momento importante porque a pessoa é obrigada, entre aspas, a fazer o refresh do software também. Que muitos dos hardwares não estão sendo suportados. Só que a virtualização mascara isso, né? Porque ele coloca, não, mas ali eu boto ali o Guest OS, eu boto o Windows NT, que nem tem mais, mas tudo bem. Coloco o Windows 2012 e vou seguindo. Então, assim, eu acho que é criar, dentro do plano de desenvolvimento de TI, no PDTI, que várias empresas têm, uma disciplina de seguinte, poxa, esse daqui, o meu end of life, né, o fim da vida, o fim da linha desse sistema operacional, dessa aplicação, vai ser dia tal. E trabalhar, que nem a gente trabalha, né? A gente quer ficar no shape, né? Quer ir pro carnaval, você quer. O carnaval não muda de data, né? Carnaval ou é março ou é fevereiro. Então trabalha com essa deadline dentro do seu PDTI, porque eu acho que é muito importante. E na linha que você falou de qual é o momento adequado, indo para a parte financeira, né? Que eu acho que é um ponto importante todo mundo passando, cara, a grana não é infinita. A grana, dentro do modelo de virtualização, está sendo colocado pela Broadcom, pela VMware, e assim, é só um fato, não é uma colocação de um player aqui, tá? Ok. Eu estou colocando um fato, coisa que está acontecendo. Todo mundo que está assistindo aí o webcast sabe disso, Não é algo né? subjetivo, a gente está falando de dados reais. Exatamente, né? Então, cara, meu orçamento é limitado. Eu vou ter que tirar dinheiro, de repente, de uma transformação digital, vou ter que tirar dinheiro de alguma inovação tecnológica que eu vou ter que fazer para poder manter simplesmente o status quo. Então, esse eu acho que é o ponto da questão. É um desafio, mas, Fabiano, vamos lá. O gestor de TI que está ouvindo a gente aqui está falando, tá bom, você está falando que eu preciso me movimentar. Tá tudo, tá quentinho, tá confortável aqui e eu tenho que ser disruptivo. Tá, só que para que eu consiga dar esse passo, vai entrar o passo da grana. Aí, o que ele vai ter que fazer? Vai bater lá no CFO, às vezes é a empresa de um dono só, ele vai ter que chegar lá no financeiro e falar, cara, preciso fazer mudanças. Sim. E aí, qual que é a resposta padrão do setor financeiro? Qual o ROI disso? Qual o ROI disso? Sempre vai ser essa questão. Quando me mostra o retorno financeiro dessa movimentação. Que é aí onde as coisas travam. Você tem uma dica pra gente de como sair disso? Tem, porque essa é mais fácil. Essa pergunta é mais fácil. Podia ser a primeira essa, inclusive. Hein? Porque, galera, na boa, assim, qualquer cliente que está nos ouvindo aqui, que está passando por esse cenário, teve em crise um aumento absurdo do preço da subscrição, do quanto está pagando para a VMware. E quando a gente está falando de solução de virtualização, no caso aqui OpenShift, cara, a gente consegue começar com o OVE, que é uma solução bem simples. Eu te garanto te dizer que vai ser 1/3, 1/4 do custo que ele já pagava e às vezes 1/12 do que ele vai pagar para a subscrição. Então, assim, a conversa com o CFO nem vai acontecer, porque ele vai ter um budget X, que ele vai ter que mudar talvez para 3X, e ele vai minimamente conseguir entregar talvez até metade do 1X que ele tinha antes. Então, assim, essa conversa com o CFO tá fácil. O ROI, óbvio, né? E nessa questão de modernização, muitas das vezes vai ter que ter a compra do hardware, né? Que aí vocês aí, como player aí também, que está na ponta ajudando os clientes na parte de hardware, vai ter que ter esse refresh tecnológico, né? Sim. Só que olha que legal isso. O ROI vai ser melhor ainda. Porque quando você tem ali um bando de VM que você não usa, um bando de ambiente legado, que está lá com Windows legado, com uma solução Linux legada, quando você vai otimizar, você vai para uma solução tipo Red Hat Enterprise Linux 10 e por aí vai, você vai conseguir utilizar muito menos memória, que hoje em dia é né? O custo tá subindo falar, né? Muito, tá escalando. Tem um bando de meme na internet agora sobre memória, né, cara? Que mais tem, né, cara? Nossa, o preço da memória, né? Tipo, não consigo comprar mais nada porque eu tô comprando memória, né? Então, junto a memória e junto o VMware, cara, aí você tem que ter uma conversa com o CFO. Tem que ter uma conversa com o CFO mesmo. Então, assim, falando sobre esse cenário de migração do VMware para OpenShift Virtualization, pode começar pequeno, né? Pequeno que eu digo assim, uma solução mais enxuta. E, obviamente, o ROI vai ser muito melhor em termos do valor da subscrição, porque no nosso caso é subscrição. Você paga a subscrição da solução open source para ter suporte, enterprise pela Red Hat. E aí a otimização do ambiente vai acontecer sim ou sim. Então, fazer uma movimentação aos poucos, então, pode ser uma boa estratégia. Sim, em alguns clientes eu até... porque tem essa questão do viés
Eu vou falar que inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui, eu lancei um livro sobre dinâmicas inconscientes nas empresas, tá? Que eu tenho outro lado meu psicanalista, tá? Legal. E assim, uma coisa que mais acontece com o CIO, com o CTO, com os gestores de TI, é o medo de fazer alguma coisa. Uhum. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que vai dar um passo, então você fala assim, caraca, o negócio está funcionando, eu vou ter que pegar lá, mudar, vai parar, vai dar problema no ambiente. Então, assim... Primeiro ele pensa no emprego dele, né? Você não vai se expor. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu falo pra galera, né? Ontem eu tava com outro gestor de TI e falei assim, cara, pega Dev, Homolog, Quality Assurance, começa por aí, prova por aí. Você vai ver que financeiramente tá fácil de mostrar. Tecnicamente, você vai mostrar pro seu time. E aí, com isso, você consegue pegar um ambiente que, assim, não vale a pena você gastar uma fortuna, uma grana absurda. Dev Homolog consegue ser mais conciso. Então, assim, te respondendo diretamente, sim, começar de repente com Dev, Homolog, QA, dar essa oportunidade para a tecnologia, para você amadurecer da tecnologia e, obviamente, se preparar financeiramente para essa redução e aí pegar essa grana e usar em outra coisa, que é muito mais, como a gente está falando aqui, né? Visualização era comoditizado, né? Sim, ainda sim. é, né? Então, pegar essa grana com commodity e usar para coisas inovadoras, como IA, coisas que estão muito mais em evidência, né? Muito Perfeito. Bom, muito bom. E a gente tocou em alguns pontos agora que vão conectar com o próximo tema. A gente falou sobre decisões financeiras, como se um CFO encara, o desafio que o CIO e o CTO têm de manter a coisa funcionando, e a gente tem a pressão por modernização, porque eu tenho o ciclo de vida das tecnologias, as tecnologias legadas em algum momento deixarão de ser suportadas. Então, a gente claramente tem aquela concepção de que manter o status quo é um risco, né? Partindo do pressuposto que a gente vai ter que passar por um modelo de modernização, e OpenShift traz essa funcionalidade, essa possibilidade de a gente trabalhar tanto com máquinas virtuais e também com containers. Para um CIO e CTO hoje tomar uma decisão estratégica, não somente de reposicionar o ambiente de virtualização, mas o que traz menos risco hoje na operação, né? Eu buscar fazer a manutenção disso, né? Fazer essa migração à plataforma de virtualização, ou já tentar coexistir o ambiente de máquina virtual ao passo que eu já modernizo, já que eu estou adotando uma plataforma como o OpenShift que pode atender os dois mundos, tanto a virtualização quanto a containerização. Como eu prometi no início, eu não vou dar resposta de cartilha, tá? Vou dar resposta do que está acontecendo no mercado, do que a gente tem feito e do que tem dado certo. Porque acho que o mais importante a pessoa que está assistindo a gente aqui não é ver, acesso ao PDF aí e ver o que eu estou falando, né? Sim. Não, né? Tanto que é só para você saber, a gente não ensaiou nada, tá? Não tem nada de ensaio aqui, aqui é ao vivo e a cores, né? E a cores. Então, assim, dando bem, uma resposta bem direta, né? O legal, para quem não conhece o OpenShift, é que ele é uma plataforma que ele vai desde a parte de virtualização até a parte de containerização, ou seja, ele é uma engine Kubernetes que você tem ali também para utilizar. Então, você tem uma plataforma única que você vai desde o, vamos dizer assim, do tradicional, dos 70% do workload de virtualização comoditizado, até a mesma interface onde você vai ter também gerenciamento do seu ambiente Kubernetes. Qual é o legal disso? Você pode fazer essa transição aos poucos. Então, como ele falou, poxa, eu pego lá o ambiente, vou dar um exemplo prático, eu gosto muito de exemplo prático para trazer concretude para o pessoal que está nos assistindo, né? Então, você pega lá algumas VMs que vão estar Dev, Homolog, QA, levou para esse ambiente. Esse ambiente também vai poder ter na mesma interface a suportabilidade para o ambiente containerizado. Ele pode pegar uma aplicação de Dev Homolog, poxa, cara, só está testando, está desenvolvendo, está homologando essa aplicação, já coloca ela em formato de container, na mesma plataforma. Ou seja, a mesma grana que você gastou ali com um pequeno investimento adicional de serviço, obviamente, depois esse manager vai ajudar o cliente a fazer esse trabalho, ele já vai modernizando dentro da mesma plataforma. Então, assim, não tem essa complexidade absurda que você teria, por exemplo, pegando aí um exemplo prático, né, de um cliente que falou, eu pego o virtualizado e vou migrar direto para um SaaS. Nossa, cara, isso assim, nada contra, tá? Eu acho que tem várias estratégias, mas isso é muito, muito mais caótico. Verdade. Né? Principalmente quando a gente olha para um cenário, a gente falou muito disso nos últimos, 2, 3 anos nos nossos eventos. A gente faz os nossos petit comitês onde a gente tem presença, né? De fazer esse lift and shift, utilizar a nuvem como ponto de apoio, o custo vai sair mais caro se a gente não redesenhar a arquitetura. E a gente já está vendo um movimento, eu vi essa semana, um dos nossos account managers compartilhou com a gente um movimento que já vinha acontecendo há uns 3, 4 anos atrás nos Estados Unidos, da repatriação de workloads tradicionais da nuvem para on-premises, e esse movimento está acontecendo mais forte agora no Brasil, impulsionado não somente pelo custo, né, mas também por várias questões até regulatórias. Né? E a gente tocou no ponto de migração, né? Falar sobre migração. E
pelo menos a gente atuando muito com o setor público, modernização de infraestrutura, modernização de tecnologias, e aí também falando dos cenários reais, Fabiano, a gente percebe que algumas falhas acontecem no processo de migração, não necessariamente por falhas técnicas, né? Mas por uma questão de organização e governança, né? Que dicas a gente poderia passar para o espectador, para um C-level, para um gerente de infraestrutura que tem que organizar hoje esse processo e que está se preocupando hoje e que, de repente, pode considerar o OpenShift como uma solução alternativa ali ao VMware? Que dicas passar para esse gestor para que ele não tenha esse problema, né? Já dizia um arquiteto nosso, parafraseando o arquiteto nosso, a TI é uma ciência exata, é certeza que vai dar pau, né? Mas como é que a nível de organizações... provar, né? Exatamente. Mas como é que a nível de governança, né, a gente pode se preparar para um processo desse para que realmente a gente não tenha falhas? Primeiro é o seguinte, né? Eu acho que tanto a S-Manager quanto a Red Hat pode ajudar nessa questão do acesso do ambiente, né? Quando a gente fala de governança, a gente fica pensando muito tipo, não, segurança, né? Não ter o Windows NT lá e levar o Windows NT Lift and Shift para o ambiente, né? Eu acho que também isso, mas assim, olhar para um ambiente, fazer um health check adequado, né? E esse health check não é só segurança, né? O health check é, por exemplo, ver assim, cara, será que precisa disso aqui mesmo? Quantas vezes eu acho que assim, essa oportunidade, né? Eu brinco que toda crise traz uma oportunidade. Perfeito. Né? Porque o que a gente está passando agora no mercado de virtualização é uma crise, né? É cliente que tem que, cara, fazer nascer um budget, tirar um budget de um lugar para poder pagar, né, a continuidade do ambiente dele do jeito que está, no status quo que está, né? Então, a primeira coisa, assim, olhar para um health check do ambiente. E o health check vai para questões de segurança, vai para tipo, isso aqui realmente que eu preciso dessa máquina? Tem um cliente meu, que eu não vou falar o nome, obviamente, e o número é interessante, que tinha 1.111 máquinas, é um número bem cabalístico, né? Né? Tinha 1.111 máquinas. Eu falei, cara, 1.111 máquinas, para que é? E aí a gente fez um trabalho de health check de acesso no ambiente dele, tá? E aí, no final das contas, dessas 1.111 máquinas, quantos vocês acham que ele tinha, mais ou menos? Que ele precisava de fato mesmo? Ou seja, Shadow IT aí estava violento. Não, Shadow IT não, é pior ainda. A aplicação que ninguém nunca nem mais usava. Tava lá ligada a máquina e não mais usava. Um bando de VM ligada. Caramba. E aí, nesse momento agora de memória, nesse preço absurdo aí, né? Sim. Memória preço do café, né? Ou café no preço da memória, né? Tipo, brincadeiras à parte. Quanto vocês acham, mais ou menos, que estava de... Sei lá, uns 25%? Menos da metade das máquinas precisavam de fato estar ligadas. Caraca. Menos da metade. Então, se você pega isso daí e leva, né? Ele tinha uma estratégia, inclusive, de levar parte disso, usando o sistema operacional também era Red Hat, né? Então, ele teve um ganho absurdo de redução de subscrição de Red Hat Enterprise Linux. Então, com esse acesso, a gente viu, poxa, um bando de coisa legada que não precisava estar mais, um bando de coisa que não estava mais sendo usada. E aí, com isso, reduziu infraestrutura, reduziu o custo, reduziu a complexidade da migração. Sim. Porque migrar 1.111 máquinas é diferente de migrar 400 máquinas. Perfeito. Então, era menos da metade das máquinas. Então, acho que a primeira coisa assim, com relação à governança é assim, back to the basics, né? Vamos arrumar o básico ali, né? Será que eu preciso dessas máquinas todas? Será que de fato... E aí, nessa brincadeira, você reduz de memória que você vai precisar no ambiente target, né? No destino, você reduz infraestrutura, você reduz, inclusive, necessidade de subscrição que você vai precisar comprar, né? Que você vai comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas. Então, o primeiro trabalho é assim, vamos fazer o básico, bem feito, né? O básico bem feito é olhar para esse ambiente, fazer um assessment, pode ser com a S-Manager, pode ser com a Red Hat, pode ser em conjunto, a gente tem esse trabalho, tem esse health check, que é um health check focado em virtualização. Acho que isso aí é o muito bom básico isso. do básico. Legal. Respondi a pergunta? Perfeito. Respondeu muito bem, e eu quero até falar com os gestores que estão ouvindo a gente aqui, porque ele pode estar falando assim, beleza, vocês estão falando um monte de coisa, vão mudar, vão modernizar, e a gente até fala bastante até do setor público. Eu não tenho time para isso. O que meu time está fazendo? Está sobrecarregado, eu estou precisando contratar gente aqui, e eu vou me movimentar desse jeito, como que eu vou fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que a S-Manager é uma grande parceira da Red Hat, né? Nós hoje sempre estivemos entre os top 5 parceiros da Red Hat. Nós temos hoje 92% do time certificado. Nós temos um time especializadíssimo em OpenShift. A gente trabalha muito com containerização e virtualização. Estamos aqui até com a Red Hat por isso, pelo nosso suporte, né, o Vitor, com a Red Hat. Então, procure a gente nas redes sociais, procure esse manager, a gente pode ajudar vocês nessa transformação junto com a Red Hat e não se preocupe se você não tem time. Eu tenho time, quero
colocar só uma força para ajudar o time inicialmente, a S-Manager pode ajudar vocês também. Tá? Então, força de trabalho, força de serviço, pode deixar com a gente. Procure a gente nas redes sociais, procure no nosso site, smanager.com.br, que a gente vai poder apoiar vocês. Tá bom? Apoiar e não causar lock-in, né? Exatamente, eu acho que é um bom tema. Vamos falar sobre isso. Lock-in é um tema que ninguém se preocupa até a hora que tem que mexer. Né? O que é o lock-in, para quem não conhece? Fico preso a uma tecnologia e quando eu tenho que me movimentar, preciso reconstruir tudo. Né? É aquele negócio, está confortável, não vou mexer, mas a hora que mexe, só na hora que vai mexer, vai doer. A gente sabe que a Red Hat trabalha com a cultura open source. Como ela pode ajudar os gestores, as empresas a não passar por essa dor numa movimentação de tecnologia? Legal. Eu acho que assim, vocês já repararam que eu gosto de botar um sazon técnico nas minhas respostas, né? Isso. Até porque o meu background é técnico, né? Então, assim, é importante até para trazer um pouco da magnitude dessa resposta do open source, porque o open source, quando a gente fala assim, a Red Hat é uma empresa open source. Legal, é uma empresa open source, mas ela cobra, né? Como é que é isso, né? Tipo, open source, mas cobra. Aí o que a gente cobra, na verdade, gente, é a suportabilidade, a estabilidade, é a garantia de que você vai ter alguém ali para não ficar dependendo exclusivamente da comunidade. E aí, dando um rewind, para quem é mais antigo da fita, né? Para quem não conhece a fita, voltando aqui, né? Dando um step back, galera, open source. Quando a gente está falando de uma tecnologia tipo OpenShift Virtualization, ela é baseada 100% em tecnologia open source. E qual é o legal disso? Você vai pegar uma VMDK, né, que é o formato dos arquivos de uma máquina virtual no VM, e vai converter utilizando a nossa ferramenta para um ponto QEMU, que é o padrão aberto de mercado. Se hoje a gente estiver aqui migrando para o ambiente OpenShift Virtualization, se estiver satisfeito com o serviço que a S-Manager, que a Red Hat vai estar te entregando, de suportabilidade, suporte enterprise, com update e tudo mais, você vai continuar com a gente. Se daqui a um ano você vai assim, poxa, caramba, abri pouco chamado, não vi tanto valor, sabe de uma coisa? Isso aqui eu acho que eu vou deixar na comunidade. Sem problema. Se quem tem que abrir pouco chamado é um ponto que a gente sempre escuta, né, Billy? Principalmente em hora de renovação. Acho que é até importante, desculpa te interromper, mas acho que esse é um ponto super importante. Tem cliente que fala assim, cara, eu abri 2 chamados o ano inteiro, cara, não sei se eu vou renovar. Sim. Que bom que você só abriu 2 chamados. Quer dizer que a tecnologia funciona muito bem e você não precisou do suporte. Né? Então esse é um paradigma também que precisa ser quebrado. Não, esse meu ponto que eu estou trazendo aqui são frases, como você falou, dos clientes, que eles trazem no dia a dia. Mas só para explicar o seguinte, o lock-in. O lock-in não existe. Por que não existe? Porque no momento que você quiser, você pode deixar de pagar a subscrição. Sim. É subscrição, a gente não está falando aqui de licenciamento que você é obrigado a pagar. Você tem esse direito de ir para a comunidade a hora que você quiser, porque a tecnologia está aí disponível para todo mundo. Né? O meu filho, ele é desenvolvedor também, está na área de cibersegurança, né? E aí, ele, quando eu vim para a Red Hat, ele falou assim, né? Caramba, legal, papai, assim, mas me explica um pouco como é que é essa questão do... Você pode sair a hora que você quiser? E aí, assim, você vê, é uma pergunta de um menino de 16, 17 anos, né? E é uma pergunta que acho que todo mundo deve se fazer, né? Porque no final das contas, a preocupação, né, eu digo, você está se ocupando com uma coisa que não aconteceu ainda, né? Porque é isso, o futuro, né? O CIO, ele tem que prever os cenários futuros, mesmo sem conseguir, né? Que é a primeira coisa que vai ser questionada, né? Assim, não, mas e aí? Como é que você vai sair daí? Então, assim, a resposta é, você pode procurar aí no Google, a gente pode deixar aqui alguns links, alguns ponteiros aqui nesse webcast. A nossa solução é baseada em tecnologia open source, que consegue garantir tranquilamente que você, no futuro, se você achar que não faz mais sentido, você pode migrar. Nosso trabalho aqui da S-Manager da Red Hat é fazer o quê? Você entender que abrir 2 chamados é ótimo, maravilhoso, porque a tecnologia é madura e tem a suportabilidade, toda a parte de update do nosso ambiente junto com a S-Manager para garantir que isso seja estável. Então, estabilidade com a flexibilidade de ir para o mundo da community se um dia ele achar necessário. Perfeito. Muito bom. Vamos abordar um tema que eu vou falar que para mim sempre que a gente entra nesse tema parece uma lenda, né? Que é a cloud híbrida. Sim. Né? Muita gente fala e pouca gente usa. Né? Eu acho um risco hoje completo um gestor hoje não trabalha com cloud híbrida
nos momentos de hoje. Principalmente com essas coisas loucas de climáticas que acontecem hoje, que hoje a gente está bem aqui, aí enche d'água o ambiente, a gente está vendo o caos em Minas Gerais agora que está acontecendo. O caos que teve também lá em Porto Alegre, né? Então a gente teve clientes que, sem exagero, estavam tirando máquinas do data center de barco. E se não tivesse cloud híbrida, parava o serviço público. Inclusive o serviço do cidadão diretamente estavam parados, né? Agora, a gente sabe a dificuldade das empresas hoje trabalharem com cloud híbrida. Até pela dificuldade, como a gente falou, às vezes não tem time para fazer isso, ou às vezes a tecnologia não facilita isso. Como a gente está falando especificamente do OpenShift Virtualization aqui, ele consegue ajudar nessa jornada para a cloud híbrida quando o gestor está não querendo mais se expor e manter só o seu ambiente on-prem ou só está em uma cloud. Então, a cloud híbrida, eu acho imprescindível uma empresa hoje que, se não adotar, está em risco. O OpenShift Virtualization consegue ajudar as empresas nesse processo de não se expor em relação à segurança e, como a gente falou, de problemas com o clima e assim por diante? Com certeza. Assim, o legal é o seguinte, hoje, não vou dizer a data, né, que a gente está aqui hoje, não sei se você vai pro ar hoje, isso tá ao vivo, né? Tá ao vivo agora. Então legal. Então hoje, no dia de hoje, que é o dia... Que dia é hoje? Hoje é 6, 5 de março. 5 de março. Dia 5 de março eu posso te dizer com tranquilidade que a gente está habilitado em todas as nuvens públicas. Muito bom. Então assim, a gente consegue utilizar nossa solução em todas as nuvens públicas. Oracle Cloud, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, AWS. E qual é o legal disso? O legal disso é que você pode ter, por exemplo, o seu data center, né? Alguns servidores, o transbordo pode estar em AWS, de repente está mais barato usar em Google em determinado momento eu vou usar alguma coisa em Oracle Cloud, Microsoft Azure, por aí vai. Qual é a beleza, né, do OpenShift Virtualization? É que você pode pegar uma bare metal, por exemplo, em um provedor de nuvem. Sim. Você pode pegar uma máquina on-premise no Dell, HP, Lenovo, e você pode fazer essa multizona, né? Que inclusive é um tema que eu acho muito importante, né? Essa questão de alta, a gente está falando aqui de enchente e tudo mais, né? Sim. Alta disponibilidade, disaster recovery, né? Continuidade do negócio, né? E aí, com isso, assim, olhando para a infraestrutura, não como uma coisa que a gente fazia antigamente, né? Eu sou antigo, né? Então, assim, eu não vou falar que eu sou velho, eu sou antigo, né? Antigo é melhor. Eu não sou legado, não, eu sou antigo, é diferente. Porque legado não se reinventa, né? E aí, o pessoal antigamente falava assim, não, por regulamentação eu tenho que ter o site A e o site B. E o que você falou, né? Na verdade, o site A, o site B, o site C, o site D é multi mesmo. Sim. Multizona, até porque uma cloud mesmo, gente, na boa, fatos, uma cloud pode parar. Sim, com certeza. Como a gente já viu parar por alguns minutos. Exatamente. E prejuízos enormes acontecem. Como o meu filho de 12 anos, ele fala, a AWS tá fora, a Roblox tá fora, né? É isso, as crianças te associam, né? A nuvem tal tá fora, meu outro, né? Spotify tá fora, porque a nuvem tal tá fora. Então essa geração nova, inclusive, está até associando, né, a falha das nuvens com a falha de alguns serviços. Que podem ser críticos, né? Tipo, o Roblox para algum deles é crítico, né? Então é importante falar isso. Mas brincadeiras à parte, assim, no final das contas, é uma empresa provendo um serviço, seja o serviço de streaming, seja o serviço para o cidadão público. Então, multi-cloud hoje tem que ser padrão. Você vai criar uma solução, já pensa o seguinte, como é que eu vou colocar ela pelo menos em 2 nuvens e on-premise? Esse é o meu ponto de vista, é o que a gente tem visto os clientes fazerem. E assim, o OpenShift pode ser totalmente implementar, utilizar e manobrar essas máquinas virtuais de forma bem fluida através da console do OpenShift, tá? Muito bom. Obrigado pela resposta. De novo, se você não está numa cloud híbrida, uma hora vai dar problema. Vai dar problema. E isso a gente pontua muito porque a gente precisa ter essa flexibilidade justamente para essa questão de disaster recovery, alta disponibilidade e dar continuidade ao negócio, né? A gente comentou, né, de Porto Alegre agora recentemente. O cliente nosso estava tirando o servidor debaixo da água com um barco e tentando salvar o ambiente e conseguiu fazer esse transbordo com a nuvem. E aí vem aquela coisa, a arquitetura de cloud híbrida, né? A gente fala de máquina virtual, mas a gente também fala de containers e o OpenShift nasceu justamente com essa concepção do containers, né? E hoje, quando a gente fala de máquina virtual, a gente tem a nova versão do Red Hat Enterprise Linux, que é o HEL 10. E aquela pergunta, vira mais uma camada para manter? Como é que a gente simplifica isso? Porque a gente está falando de ter
solução de virtualização e container, eu tenho cloud híbrido, eu tenho on-premise, eu tenho cloud A, eu tenho cloud B. E a Red Hat tem como ajudar o cliente a simplificar essa operação toda também, né, Fabiano? Sim, sim. Na verdade, não é mais coisa para gerenciar, é menos coisa para gerenciar. Né? Acho que a frase que a gente tem que ficar aqui evidente na sua pergunta é isso. Porque no Red Hat Enterprise Linux 10, o que a gente tem é uma simplificação da gestão absurda. Ainda mais falando do OpenShift. Né? Para quem não sabe, procurem a S-Manager Red Hat para isso. Você, por exemplo, pegando o ambiente VMware, voltando para a virtualização, mas já voltando e vindo para o Red Hat Enterprise Linux 10. Você pegando o ambiente VMware, pegando o seu Software Defined Data Center, que tem um ambiente Linux, tá? Com real, sei lá, 8. E aí modernizar para o 10, você vindo para o OpenShift Virtualization, você não precisa ter a subscrição do ambiente Red Hat. Então, ou seja, você ainda economiza uma grana, na conversa no CFO que não vai ter que acontecer, né? Você já consegue reduzir uma grana absurda aí. O papo aqui está diminuindo o atrito com o financeiro. Né? Essa é a ideia. E com o técnico também, porque na questão de gestão, da simplificação de gestão, falando do satellite, falando do OpenShift, você consegue ter a mesma camada de gerenciamento para a parte de Kubernetes, como eu falei, né? Pegar aí aquelas máquinas que você está virtualizadas e levar aos poucos para uma solução de container, pegar as aplicações e ir colocando em container, né? Ou seja, a máquina virtual está aqui, você tá, eu gosto de desenhar, né? Então, assim, imagina que tem uma caixa aqui, dentro dessa caixa a gente tem a VM, a aplicação dentro da VM, você pega aquela aplicação, leva na mesma solução ali no OpenShift, você leva para a parte de container e consegue trabalhar de uma forma muito mais fluida. E aí o RHEL 10 ajuda por quê? Camada de segurança. Né? Eu acho que é um ponto importantíssimo. Sim. A gente agora está falando de computação quântica. Meu filho está estudando para caramba computação quântica agora, né? É um bom caminho. Por quê? Eu falei. Melhor do que ser jogador de futebol, essas coisas assim, né? Eu sou de TI, eu tenho que falar isso para ele, né? Mas assim, nessa parte de computação quântica, a parte de criptografia, a parte de exposição dos dados, né? O volume de como vulnerability exposures, de CVEs que a gente tem hoje em dia, né? Então, com o RHEL 10, a gente simplifica isso absurdamente, porque estamos falando de legado aqui no início, né? Aí o cara pega lá o RHEL antigo, né? A versão 7, nesse caso não é nem antigo, é velho mesmo, né? Porque legado é velho, né? Ele vai pegar, vai levar lá para virtualizado. Resolveu o problema do VMware, mas você não resolveu para a parte de segurança. Né? Então, assim, no RHEL 10, a parte boa aí é que você, nesse ambiente, você consegue ter tudo isso de uma forma mais atualizada, que a gente tem formas de automatizar a parte de patch, inclusive. Então, vários clientes já sofreram exploit de Apache, né, que é uma coisa bem normal de acontecer, porque estava na versão super legada, e aí pegou o legado, levou para o virtualizador, e aí, poxa, mas eu saí do VMware e você pegou o antigo, né, o sistema operacional antigo e levou para cá. Então, o RHEL 10, eu diria que assim, ele não é mandatório para esse caminho, mas ele tem que estar no roadmap, no plano de desenvolvimento de TI, já aproveitar que tem esse benefício da redução de custo, né, e já atualizar para o RHEL 10, já que você vai ter que comprar máquina de uma certa forma, talvez, né, para reduzir esse ambiente, já trabalha com o RHEL 10 que vai te dar uma camada de segurança e gerenciamento absurda. É Pague 1, leve 2? Quase isso. Talvez leve 3. Dependendo de como a gente montar aqui, nós dois aqui, a 4 mãos, né? S-Manager Red Hat, cara, fica espetacular a ROI, né? Eu acho que isso ajuda muito na decisão, né, Vitor? A partir do momento, imagina que você está gastando já com licenciamento, ou você está com o sistema antigo, ou você está com um ambiente totalmente open source ali que você está usando comunidade. É a hora de você oficializar isso e colocar um sistema de ponta confiável e seguro e com a garantia do life cycle da vida do sistema operacional que a Red Hat Você sabe que tem esse ponto aí que nem uma pergunta, mas eu vou trazer para vocês. Tem muita gente com CentOS, tá? No ambiente VMware. E aí o cara, não, mas eu tenho o suporte da VMware, eu não tenho o suporte do sistema operacional. Exatamente. Ele deixa ali. E aí nessa vinda, olha que coisa legal, isso fecha muita conta tecnicamente e financeiramente. Ele pega lá o que é CentOS, tinha até com o OpenShift aqui, cara, ele pode botar tudo com o RHEL 10. Olha que coisa legal. E é um salto tecnológico incrível também, né? É outro nível de segurança. Já entra num outro patamar de melhoria da infraestrutura, entrando com padronização, que era um outro tema que a gente ia abordar, né, Billy? Então, acho que esse é um ponto, um gancho importante para a gente falar assim, ó, para a gente sair e não ficar naquela coisa que acho que você frisou muito isso no começo, que a intenção não é olhar sob um aspecto de white paper, de PDF, de PowerPoint, mas esse eu vejo que é um caminho real para você olhar, né, para o gestor, e, enfim, seja ele um C-level, seja ele um gerente,
de como é que a gente consegue trilhar um caminho melhor de padronização, e essa padronização, além de simplificar a operação, vai trazer outros benefícios enormes, né? Sim. Melhorar ciclo de vida de suporte, trazer um suporte de uma Red Hat, né, que é um expoente do mercado de tecnologia. Sim. E a questão da padronização acaba acontecendo aí meio que por consequência, meio que por osmose, correto? Pensando nisso, então acho que esse é um bom caso para a gente abordar, né? Quando a gente está falando sobre a virtualização e já não podemos deixar de mencionar o RHEL 10, já seria um ótimo caminho para a padronização. Tem algum caso, óbvio, não vamos mencionar nomes de clientes, né? Mas você poderia compartilhar algum caso onde a Red Hat já trabalhou esse modelo de trazer essa migração, aconteceu isso, ou alguns tipos de ganhos que a gente já tem nesse nível de, estou trazendo do CentOS já para o Red Hat Linux, já estamos aqui dentro do OpenShift Virtualization, já trouxe segurança na camada de virtualização, estou trazendo segurança na camada de sistema operacional e também, querendo ou não, já para a camada de aplicação, né? Comentar de um case para trazer para a realidade, materializar para o pessoal que está acompanhando. Legal. Eu vou dar um exemplo bem interessante, que é um provedor de nuvem privada. Acho que é legal, porque assim, as pessoas pensam assim, né? Poxa, meu ambiente, mas imagina o nível de criticidade de você, está falando de multi-cloud, né? Isso. Então a gente falou aqui das clouds públicas, que a gente está certificado e homologado para todas elas. Mas a gente tem vários parceiros hoje nossos de venda que utilizam a nossa plataforma para prover nuvem privada para outras empresas, né? Mega crítico, né? Você imagina, Sim. né? E aqui no Brasil, né, nossa economia está indo muito bem nesse viés de conseguir ter mais provedores de nuvem privada aqui dentro do Brasil. Então, é um cliente nosso, um parceiro nosso que entrega isso, entrega o OpenShift Virtualization como uma plataforma de entrega de nuvem privada para os nossos clientes. Ele fez essa transição, ele tinha um produto que ele vendia, que era baseado em VMware, e agora tem um produto que ele vende que é baseado em OpenShift Virtualization. E, obviamente, o que ele fazia, né? Ele tinha lá dentro do portfólio dele lá de venda de Guest OS, né? Tinha, cara, trocentas versões e flavors de Linux. Cara, olha o caos para o cara vender isso. Para vender e para gerenciar. A complexidade operacional que isso traz é absurda. Fora que é o seguinte, quem é que paga esse custo? Exatamente. Você acha que é ele que... É lógico que o cliente final repassava esse custo, recebia esse custo, né? Então, no final das contas, assim, o que a gente fazia? A gente fez uma padronização com o time de produtos deles, a gente sentou, fizemos o assessment de virtualização, tá? Aquele serviço que eu comentei, e nesse assessment de virtualização a gente falou o seguinte, olha só, dentro aqui desse... Eu não vou citar os flavors de Linux, tá? Mas tinha CentOS também. E tinha outros concorrentes nossos. Nem vou nem dizer que é concorrente, tá? Porque são outros kernels e tudo mais. E aquela salada de fruta, né? Aquela salada de fruta ali de flavors de Linux. E aí falava, não, se for esse flavor tal, o preço é tanto. Se for esse flavor tal, o preço é tanto. Aí ficava aquela loucura para precificar, botar um batalhão de gente no NOC para gerenciar e para ofertar aquilo. No final das contas, era ruim para todo mundo. Sim. Então, assim, o que a gente fez? Junto com o time de produtos, falou só, vamos padronizar aqui. Na época nem tinha o RHEL 10, tá? Mas agora a gente já está no roadmap para ir para o RHEL 10 como padrão. Então, todo cliente novo que cria um ambiente, né, a solução de private cloud que ele consegue comprar na plataforma desse provedor de nuvem privada, já está com o RHEL 10, tudo otimizado, gerenciado com satellite, ou seja, o creme de la creme, o supra-sumo em termos de tecnologia, para aí a padronização ajudar absurdamente nessa estabilidade, nesse ganho de escala, né? E, obviamente, com isso, o custo na ponta fica menor. Exatamente. Olha como é importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, que a gente acabou de receber uma questão do público sobre esse tema que a gente está falando agora. Vocês podem ajudar a gente a colocar... Olha aqui, ó, a gente está falando de padronização, né? É uma pergunta do público. Que padronizar é fácil no slide, né? Difícil é na realidade. Qual a estratégia para reduzir a fragmentação de versões e distribuições sem gerar ruptura no negócio? Acho que é um pouquinho do que você estava falando, né? Até do caso de uso que você estava colocando aqui. Né? Obrigado a quem colocou a pergunta. Foi transmimento de pensação, né? Boa. E depois, ó, a gente não colocou o nome de quem mandou aqui. Depois, se vocês puderem depois passar o nome de quem mandou a informação. Eu acho que meio que já respondi isso aqui, né? Eu acho que... Porque no final das contas, assim, galera, ninguém quer, acho que eu já fui cliente, né, como eu falei aqui, mas ninguém quer complexidade desnecessária, né? E às vezes a gente cria até para nossa vida, né? A gente está falando sobre outras coisas pessoais aqui antes de começar o podcast aqui, né? Mas às vezes a gente cria complexidade desnecessária. A gente... Por que eu vou... Ah, não, mas esse fabricante de aplicação X, ele recomendou o flavor de Linux A.
Tá, mas você perguntou se podia ser o B, o C, o D? Ah, não, mas já estava aqui eu já fiz isso aqui porque é o pacote que já veio. Então, olhar, dar esse duplo clique, né? Eu brinco o seguinte, né? Às vezes a gente tem que dar o duplo clique, a gente tem que dar o triplo clique, né? Para entender de fato, será que nesse stack é mandatório, é necessário usar só essa solução aqui de flavors de Linux, né? Será que, poxa, já não posso começar já containerizado? Sim. Será que eu não posso? Essa pergunta, né? E eu entendo e compreendo, né? Porque, como eu falei, eu também sou psicanalista, eu atendo os executivos e o medo, gente, impera, porque você falou, no final das contas, é o meu emprego, né? É isso. É a minha carreira. Como é que eu vou inovar sem medo de errar? Todo mundo tem medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. Então, assim, quanto mais a gente conseguir homogeneizar e padronizar, menos erro vai acontecer, menos medo de errar você vai poder ter. Com certeza. Agora, posso fazer só uma provocação, Billy? Na verdade, assim, né? Vamos dar um spoiler, que o Fabiano falou de um parceiro de data center, isso. né? Eu ia deixar pro final. Você ia deixar pro final, mas acho que o momento é bem oportuno. Não vou falar o nome, né? não, tá? Não vai falar o nome, mas é que a S-Manager, né, não é um data center, mas a gente, em parceria com um data center que trabalha muito próximo da gente, a gente está fazendo uma oferta, a gente compôs uma oferta do OpenShift, né? Que legal, não sabia. E a gente está para lançar essa oferta, então acho que é o momento oportuno para a gente dar um spoiler. Então, para quem tem esse movimento e está analisando aí, né, uma possível migração e tal, a S-Manager tem uma solução pronta de OpenShift para que a gente possa trazer esse workload de virtualização e de containerização, né, gerenciado por nós, sem ter essa complexidade de gerenciamento por parte do time do cliente. Já que você trouxe esse insight que eu ia deixar para o final, que, como você não sabia, você acabou levantando uma bola para a gente construiu uma solução diferenciada. A gente construiu dentro de uma nuvem S-Manager, um OpenShift totalmente alta disponibilidade, mas com uma stack incrível de produtos, onde o cliente não vai precisar se preocupar com serviço nenhum. Então ele vai ter a containerização, ele vai ter SAST-DAST, ele vai ter GPU. Quer trabalhar com IA? Não tem hardware? Você vai trabalhar com S-Manager. Você vai ter observabilidade embutida. Você vai ter banco de dados como serviço, Firewall como serviço. Então, esteira de desenvolvimento. É um DMS. A gente está construindo uma plataforma completa. Não é só OpenShift. O OpenShift é a base, né? Baseado em Kubernetes, né? A base de containerização e virtualização, mas a gente está construindo uma stack completa, onde o gestor só precisa migrar a aplicação dele para a nossa plataforma e ele não vai precisar se preocupar mais com nada. Até aquela parte do medo que eu falei, pode tirar então, né? Totalmente. Pode tirar. Não tem time para migrar? A gente migra. Legal. Não sabe migrar? A gente ajuda você a migrar. Legal. Então, fique antenado de novo nas nossas redes sociais. A gente está para lançar essa oferta, acho que nos próximos 15 dias. Vai ser uma oferta quentinha, por isso que você legal. Tá e é bom que você falou, né? Se pegar, de repente, um ambiente inicial, dev, homolog QA, cara, é fácil. Porque você tem todo o fim a fim para vocês fazerem, né? Exatamente. E a gente pega, como a gente fala muito do setor público, né? Tem o setor público está com a esteira de desenvolvimento toda velha, toda quebrada. Ninguém quer pôr a mão para mexer. Ou às vezes nem tem e precisa aderir, né? Ou não tem e precisa aderir. Então a gente está criando exatamente essa nuvem privada em alta disponibilidade com uma stack de produtos incrível. Acompanhe a gente nas redes sociais que essa oferta vai lançar logo em breve. Em breve. Boa. O Davis, que é o nosso cara de marketing, Davis, você tem que correr agora, hein? A gente lançou um spoiler aqui. Em breve em todas as regiões do Brasil. Agora, a gente estava falando de RHEL 10, Vitor, e sistema operacional é uma coisa tão antiga, ninguém... tá aí há tanto tempo. Só que assim, sistema operacional não é infra. É a base de segurança da empresa. Eu, como gestor, vamos lá, estou aqui ouvindo, beleza, RHEL 10 é legal, vou adotar. Como que eu vou provar para o dono da empresa, ou para o senior level, que vale a pena eu trocar um sistema operacional, vale eu migrar o sistema operacional, porque isso é impactante, né? Quando a gente fala de migração do sistema operacional, é impactante. Ninguém se preocupa enquanto está tudo bem. Exatamente. A hora que dá um problema, cara, está na versão antiga. Como fazer isso, provar para um C-Level que está na hora de investir num sistema operacional confiável, atual, olhando para computação quântica, olhando para containerização, olhando para virtualização? Como chegar nesse papo com o dono da empresa para liberar o cheque ali para fazer isso? Sem entrar no viés do tipo, uma hora vai parar, né? Porque a gente já falou de Murphy aqui algumas vezes, né? A gente já colocou esse tema aqui, inclusive. Sem entrar nesse viés, mas assim, olhando para exposição de marca, né, gente? Eu acho que isso é importante a gente chegar a entender que exposição de marca, quando a gente está falando de tecnologia, é importante.
quantas empresas a gente já não viu derreter, Sim. né? Tá falando do dono. Sim. Como é que eu convenço o dono? Qual o maior patrimônio de um dono de uma empresa? Para mim, é a imagem da empresa É a dele. marca, é o dono, marca, é isso a aí. imagem, É né? isso aí. É assim, poxa, eu tô aqui, né? Seja um varejista, caramba, eu tô aqui garantindo que os dados de cartão de crédito dos meus clientes estão seguros. Sim. Exatamente. Garantindo que, poxa, o meu CRM não vai estar sendo exposto. Então, acho que assim, é uma conversa que é mandatória de se ter. Né? Porque assim, não, mas o sistema operacional quando está lá embaixo do capô, né? É como se fosse o Vê, né? alternador do carro, né? Só lembra quando a bateria não está carregando, Exatamente. né? Mas no final das contas, gente, é questão de sobrevivência ter um sistema operacional que consegue te dar. Tá falando de computação quântica. Gente, na boa, muita coisa. A gente está aqui 5 de março gravando esse podcast. Muita coisa vai acontecer na área de tecnologia de forma exponencial. Não só computação quântica, em termos de quebra de criptografia, em termos de segurança. A gente tem que ficar muito antenado. Então, assim, se a gente chegar aí, vou usar um termo bem carioca, já que eu sou carioca, todo mundo vem pelo sotaque, der um mole, né? Se der um pequeno mole, uma micro vacilada no seu ambiente, você pode expor o seu patrimônio mais importante, que é a sua marca, são seus dados. Sim. E assim, você tem lá uma bandeira de cartão de crédito, né? Você tem lá um cartãozinho, um plástico de alguém. Aí chega lá, os seus dados foram vazados. E aí você, caramba, tinha aquele varejista. Você vai falar assim, cara, esse daqui eu não... não, pode cancelar, eu não quero não, né? Não volto mais. Então, no final das contas, é sobre sobrevivência corporativa. Não é sobre coisa técnica, né? É sobre tecniquez. É sobre sobrevivência corporativa. Então, a conversa tem que ser, olha só, isso aqui é a base. Se a gente não tiver essa base homogeneizada, padronizada e atualizada, alguma hora vai acontecer um problema que pode não ser de parada. Sim. Pode ser de sequestro de dados, Sim. de ransomware, né? Sim. Quantos grandes clientes já não passaram por ransomware nos últimos anos, nos últimos meses, né? E vai acontecer mais, gente. Essa é a verdade, né? Assim, ainda mais agora com inteligência artificial, olhando para o lado negativo da coisa, né? Tem muita gente usando a IA para quebrar a criptografia, para entrar em ambientes. Então, assim, essa conversa com o dono, eu acho que até é mais fácil quando é com o CIO, tá? Porque imagina o seguinte, imagina você derreter uma empresa que tem ação, né, na bolsa. Sim. Caramba. Valor de mercado que derrete em segundos, minutos. Derrete. Você vê a empresa aí perdendo bilhões de dólares, de reais um dia. Só para uma situação dessa de vazamento de dados, de invasão, de ransomware, né? Isso a gente está falando de valor de mercado. Fora aqueles que não conseguem recuperar o ambiente, ainda tem que gastar dinheiro pagando pelo sequestro para ter o resgate, né, do ambiente sequestrado, enfim, né? A gente está chegando aí praticamente na reta final, né, Billy? Até pra gente... O tempo voou. Legal. Voou, conversa boa, o tempo voa. Do nosso webcast. E acho que a gente tem mais 2 temas importantes aí para ser abordados. O primeiro deles é... A gente falou agora sobre riscos e tal, mas trazendo para algumas realidades, não sei se vocês já têm algum caso disso para compartilhar, mas... Onde que normalmente as empresas justamente perdem dinheiro, né, numa operação pela falta de adoção de uma nova tecnologia, pela falta de modernizar, por ficar preso ao legado, né? Comentar um pouquinho desse desafio, porque a gente, por exemplo, trabalha muito com o setor público, né, Billy? A gente também encontra grandes empresas e normalmente as grandes empresas elas têm um ambiente legado muito grande, né? Ou seja, é uma empresa já antiga que tem uma série de serviços e um arcabouço tecnológico antigo e eu tenho a pressão por inovar. Mas onde as empresas realmente estão perdendo dinheiro nesse processo? Legal. Vou trazer de novo dados reais, fatos reais da rua. É isso que o nosso público espera. Do dia a dia, né? Essa é a provocação. Vocês, vamos pegar um exemplo prático aqui, vocês compram, um deve comprar uma farmácia X, outro na farmácia Y. Você está acostumado já a comprar, não, compra aqui, né? Porque é mais prático e tudo mais. Ou num site de e-commerce, né? Está acostumado. E aí, imagina o seguinte, imagina como provedor que você está acostumado, você chega em um determinado momento, você quer comprar um produto que você está acostumado naquele site, e aí você está usando o seu iPhone. Só que, cara, o cara só tem web. Só tem só um e-commerce web. E todo mundo já está com aplicação, todo mundo já está com o WhatsApp com IA integrado, com chatbot, com
com mensagem que manda recomendação automatizada para você, ou às vezes integrado na Alexa, né? Que aí você chega lá, a Alexa já fala para você que está acabando já o seu estoque daquele produto que você quer, já pergunta para você de forma automatizada se você quer repetir aquela compra, né? Eu, sinceramente, meu patrimônio hoje maior na minha vida é tempo, né? Eu brinco assim, você quer alguma coisa? Eu falo, cara, traz um quilo de hora aí para mim, né? 2 quilos de hora que eu topo, né? Então, dentro dessa visão do que as empresas estão perdendo dinheiro, você está numa solução, às vezes, monolítica, uma solução que está lá virtualizada, uma solução que está lá, uma aplicação mega ultra legada, que só entrega para você uma visão web, de repente, né? Eu tenho um grande varejista do norte do Brasil, que a gente estava conversando sobre isso. Assim, cara, a classe C e D, que é o foco deles, hoje em dia... Cara, não quer mais. É muito estranho isso, né? Não quer mais entrar na web. Sim. O www, não quer. Pelo celular. Não quer. Eu quero uma aplicação rapidamente lá que eu clico lá. E eu tô falando de assim, produtos com ticket médio baixo. Só que ele falou, cara, se eu não fizer isso, eu tô na roça. Eu não vou conseguir prosperar. Eu não vou conseguir evoluir. Então ele estava perdendo muita receita, porque não tinha uma plataforma de mobile adequada. Só que ele tinha que fazer a modernização de toda a infraestrutura dele para poder suportar isso. Então, né, eu brinco assim, né, o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né? Nesse caso especificamente daí, independente de ser o ovo ou a galinha, ele tem que se preparar para a modernização, porque senão ele vai perder receita assim, ó, no estalar dos dedos. Então, te respondendo assim, olhar para as aplicações na ponta que os seus concorrentes estão fazendo, para o que o mercado externo está fazendo, e aí, de fato, olhar para a sua infraestrutura, se ela está preparada para suportar aquilo, porque a grande maioria não está. Respondi a pergunta? Respondeu, a gente olhou pelo aspecto negócio e sobre o aspecto técnico agora. Porque quando a gente fala de modernização, eu tenho configuração de ambiente, eu tenho patching, eu tenho, né, todo um arcabouço operacional, né? E a gente falou de virtualização aí com OpenShift, a gente falou de padronização com RHEL 10. Tecnicamente, né, Red Hat reduz drasticamente esse atrito, então, quando a gente centraliza, né, essa operação aí com OpenShift e com RHEL 10 para poder simplificar essa operação, né? É simples, você vai ter um ambiente homogêneo de gerenciamento, de automação, né? Aliás, fazendo aqui também uma propaganda também do Ansible, que a gente não falou, né? Sim. O Ansible Automation, que aí entra nesse ecossistema, né? Porque no final das contas... Que é uma ferramenta poderosíssima. Exatamente, né? Assim, o que todo mundo quer, o que o CEO quer, o que a pessoa que está assistindo aqui esse webcast quer. Não tem problema. Ninguém quer que Murphy apareça, né, impere. Ou pelo menos se antecipar a ele, ou né? minimamente o seguinte, né? Assim, eu posso fazer um update de kernel a quente sem precisar parar no ambiente? Hoje em dia dá. Hoje em dia você não precisa chegar a fazer mais. Poxa, eu tenho que esperar fazer aquela gemude, né? Abrir aquela janela, parar o ambiente, ficar todo mundo ali tenso, porque vai rebutar a máquina, não vai voltar. Hoje em dia nem isso mais precisa. Se nem rebutar, mas o homem precisa. Aí ninguém faz na sexta para não estragar o final de semana, né? Exatamente. Eu vi um influencer aí na internet que ele falou assim, cara, deploy de sexta é sinônimo de hora extra, cara. Legal, rimou, né? Legal, interessante, né? Mas assim, no final das contas, a homogeneização, a padronização é importante. Colocar ferramentas como Ansible Automation dentro desse ecossistema para garantir essa fluidez no processo de Gmood, né? Porque assim, tem que fazer Gmood, olhando para o ITIL, né? Olhando para a disciplina ITIL. Tem que fazer Gmood, tem que se preparar, tem que fazer todo o básico, né? Bem feito, Sim. né? E esse básico bem feito passa por ter ferramentas. Que é a história, dá para tocar o pneu do carro com um pedaço de madeira e um macaco velho? Dá para tocar. Dá um trabalho. Pode ser que o carro quebre, pode ser que ele caia no chão, pode ser que danifique a roda. Tudo isso. Mas vai demorar, vai trazer mais esforço. E a hora extra vai acontecer, como você falou aí do influencer. Então, assim, no final das contas, é sobre diminuir essa fricção, diminuir esse medo do CIO, diminuir e fazer com que essa fluidez no ambiente TI seja uma coisa mais prática. E assim, agora com o Ansible, com o Satellite, com o RHEL 10, com o OpenShift, cara, dá para ter um ambiente assim muito, muito, muito autônomo. E não é para a galera de infra ficar preocupada com perder emprego, não, tá? É para a galera de infra pensar que não vai ter que fazer tanta hora extra a mais e não vai ter tanto problema para resolver. Sim. Porque no final das contas, o que a gente quer receber uma medalha, receber um reconhecimento é pela estabilidade do ambiente. Não se preocupar com problemas novos, né? Com problemas antigos que se acabem. A preocupação deixa de ser consertar para
Como é que eu melhoro isso para que não Exatamente. tenha problemas ali na frente? Eu vou refrasear vocês me perdoem, tá? Mas Claro. não é se preocupar, é se ocupar. Ocupar. Porque se preocupa, você está tendo problema que nem aconteceu Nem ainda. aconteceu. Estamos Então- falando com um psicanalista. Exatamente. Vamos nos ocupar com o que realmente importa, que é deixar um Aham. ambiente de fato homogêneo e estável. E, cara, cada dia que passa mais com o Hell 10 e tudo mais, a gente vai ter um ambiente mais automatizado, self-patch, self-healing. É isso que a gente quer. É o que a gente quer, é o que vocês querem e que a nossa audiência também quer, com certeza. Muito bom. Acho que agora a gente está chegando ao final, né, Vitor? Eu agradeço a tua presença, Fabiano. Cara, foi incrível o nosso bate-papo. Voou, Legal, a gente obrigado. já está 1 hora falando aqui. Aham. Eu acho que o papo foi super enriquecedor. Conversa boa passa rápido. né? Conversa boa, passa rápido. Obrigado de verdade. Né? Que isso que eu agradeço. Eu queria que você se despedisse, olhasse para a câmera e falasse com os CIOs que estão aqui participando dessa bate-papo, dos C-Levels, dos gestores, de quem é de TI está olhando para a gente aqui. A gente falou de uma plataforma, uma stack inteira da Red Hat. Não esqueçam que a gente vai ter o nossa solução como serviço também. Acho que você gostaria que fizesse os encerramentos aí. Agradeço vocês por estarem acompanhando nosso webcast. Vitor, obrigado mais uma vez por ser meu par aqui de mesa novamente e todos os dias, né? E seus encerramentos, Fabiano, por favor. Não, legal, grato aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento real, não é white paper. E para você que está nos assistindo, fica a dica. Eu sei que o medo de inovar, o medo de sair de um ambiente legado impera, é normal. Eu entendo, porque eu já fui gestor de TI, já sentei nessa cadeira de cliente, mas conte com a Red Hat, que a gente tem soluções open source que você vai poder utilizar de forma homogênea no seu ambiente, com a nossa suportabilidade, com a garantia de patching, com a garantia de um serviço, em conjunto com o nosso parceiro que é esse manager aqui, para fazer com que isso seja fluido para você. Então, conte conosco, siga a Red Hat nas redes sociais, siga esse manager nas redes sociais para acompanhar essa notícia super legal de Private Cloud e mais outras coisas que a gente vai lançar no nosso Summit, que vai ser em maio, né? Fica a dica, nosso Summit em maio, que vai ser em Atlanta, que a gente vai lançar várias coisas super interessantes até lá. Fique ligado. Então, suas considerações finais? Mais um spoiler? Bora? Fiquem ligados que a gente vai trazer novidades do Summit ainda em maio. Opa, Muito bom. legal. Gente, obrigado. Bom dia a todos. E aguarde os nossos próximos webcasts. A gente pode voltar a falar de Ansible, hein, cara? A gente pode falar de Se automação. quiser me chamar, eu venho de novo. Aí sim. A Aline que tá ali, ela sabe disso. Se me chamar, eu falo. O convite está feito, então. Bom, Beleza. tá feito. Vamos pro Obrigado. próximo. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.